Amigos queridos, é uma alegria enorme estar falando para vocês aqui do estado do Amapá, o estado mais ao norte do Brasil, enviando a todos vocês um abraço do tamanho mesmo da Amazônia. Queremos agradecer o convite da Federação Espírita de Goiás para hoje trazermos alguma reflexão em torno da doutrina espírita acerca da lei de amor. Mandamos um abraço fraterno a grandes amigos que temos em Goiás, na Federação Espírita de Goiás, a nossa querida Ivana Heinske e o nosso querido Aston, que convivemos há tanto tempo no Conselho Federativo Nacional. Então a nossa reflexão começa com uma fala do espírito São Vicente de Paula. Vicente de Paula, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos tem afirmado que a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então nós vamos encontrar na criação divina essa lei. O próprio Criador nos criou por um ato de amor. E a sua lei, a lei natural, permeia todo esse universo. Vejamos que essa lei de atração para a matéria inorgânica são as leis, as forças básicas do universo, né? A lei eletromagnética, melhor dizendo, a força eletromagnética, a força atômica, a fraca e a forte, que faz com que tudo funcione no microcosmo do átomo, e a força gravitacional, em que se sustentam os mundos, os planetas, os sóis, as galáxias. Cada corpo celestial emite uma força e uma, reagindo sobre a outra, fazem a grande sustentação da harmonia universal. Então, cada sol atraindo seus planetas, cada galáxia atraindo seus sistemas solares, cada nebulosa congregando milhares de outras galáxias, tudo funcionando nos movimentos de rotação, de translação e cada um sustentando a órbita do outro, fazendo com que todo este concerto universal funcione de maneira harmônica. Então vamos encontrar na lei divina a lei de atração, que é a lei de amor para a matéria inorgânica, as bases da harmonia da criação universal para a matéria bruta. Mas São Vicente de Paulo prossegue dizendo que o amor é a lei de atração, agora não mais para a matéria inorgânica. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Aí nós vamos encontrar outra face da lei de amor, agora não mais regulando a matéria, regulando a vida moral dos seres vivos, dos seres sencientes da criação. Vejam o conceito, que a lei de amor é a lei de atração. E toda a atração que gera a lei de solidariedade, a lei de sociedade e todas as outras leis, ela fundamenta-se nesse maravilhoso sentimento chamado amor. Mas nós vamos encontrar ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, outra reflexão, agora já pelo Espírito Lázaro. Ele diz que o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E ele prossegue dizendo: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Lázaro, com essa reflexão, nos fala que não estamos tratando do amor no sentido comum, aquele amor romântico da novela,
o amor da mãe pelo filho, não só esse, não só essas as manifestações do amor. Ele quer dizer mais, que esse sentimento de ordem divina, portanto, ele é um foco, né? Um foco que condensa todas as aspirações acima dos homens, as aspirações sobre-humanas, as revelações e muito mais. Ele nos afirma que o amor ele substitui a personalidade, substitui o ego, o egoísmo, o egocentrismo pela fusão dos seres, ou seja, pela reunião desse sentimento que atrai as pessoas. Atrai e ao atraí-las no sentimento do amor, as pessoas se tornam mais solidárias, mais fraternais. E a base da solidariedade e da fraternidade é justamente esse sentimento de ordem divina. Existe uma força no universo, a força do deutropismo, que é uma força que nos atrai para Deus, do Criador para a criatura. E a outra força do amor, que é a mesma força do deutropismo, que atrai as criaturas para as criaturas. Por isso que o ser humano é um ser gregário. Ele se une desde os primórdios da evolução, ele se unia arranjando estratégias para a caça. Um espantava de um lado, o outro esperava para dar o bote e caçar, sempre em comunidade. E aí o ser humano foi evoluindo dessa necessidade gregária, porém ele sofreu com o tempo a oposição ao amor, que é o egoísmo e o orgulho, que são forças inferiores que diminuem e atenuam esse sentimento do amor, que é o grande desafio. Porque quando Deus nos criou, Ele depositou em nós, em germen, todas as suas virtudes. É como se Ele tivesse impresso em nós, ao nos criar, o seu DNA divino. Vejamos, Deus é a inteligência suprema. Quando nos criou, legou em nós, em nosso ser espiritual, a inteligência em semente, em potencialidade, a ser desenvolvida pelas buscas da sobrevivência, do aperfeiçoamento, o desenvolvimento do raciocínio lógico e também do que nos faz compreender o universo, compreender nós mesmos, a inteligência. Então, somos filhos da inteligência suprema, temos uma inteligência que nunca será suprema, no entanto, chegará a ser a inteligência relativa. Deus é amor, é verdade. E quando nos criou, também depositou em nós esse sentimento maravilhoso do amor. E outros atributos, como somos herdeiros parciais da sua eternidade. Deus é eterno, nunca teve início, não terá fim. Mas quando nos criou, a partir do momento que nos criou, nós nos tornamos infinitos. Tivemos um ponto de partida, uma data de criação, mas não teremos fim. Então, Deus legou em nós essa grande força da imortalidade da alma. E legou outras também, livre-arbítrio. Deus sempre foi livre para criar ou não criar, optou por criar por uma decisão baseada no seu amor. E, quando assim o fez, fez por um ato de liberdade. E quando nos criou, legou em nós também o livre-arbítrio. E por aí afora, todas as virtudes, todos os atributos da divindade, nós temos em nós por sermos os herdeiros deste Pai amoroso. Mas gostaríamos de focar neste sentimento, nesta herança divina, neste caractere que Deus imprimiu do seu DNA divino em nós, de forma
embrionária, de semente, a ser desenvolvida. Esse é o grande objetivo da vida. Não só desenvolver a inteligência, mas desenvolver a amorosidade. É verdade. O amor, então, sendo ele um sentimento de origem divina, portanto, ele tende a nos atrair, nos aproximar, mas não de uma maneira comum, por interesse, por atração, outra que não esse sentimento que, além de unir os seres, estabelecem uma relação felicitadora. Aí já vem de novo a questão da harmonia. Assim como a lei de atração é a harmonia para o cosmo, a lei de amor é a grande atração que também, se bem observada, gera harmonia. E a harmonia é a base da felicidade. Se poderíamos atribuir um efeito colateral, um efeito do amor, é que ele felicita. E aí a grande busca, o grande objetivo das nossas vidas, atingirmos a perfeição relativa, atingirmos o conhecimento de todas as ciências, nos tornarmos seres humanos completos, porém não só inteligentes, mas amorosos. E esse é o grande passo evolutivo que é o nosso desafio existencial. Quais são as estratégias que devemos ter para planificar, para potencializar esse sentimento de ordem divina que já está presente em nós, muitas das vezes embotado, congelado por sentimentos outros cultivados, os filhos do egoísmo, do egocentrismo, né? Os filhos do orgulho. Como nós podemos amar em plenitude se tudo o que fazemos está direcionado a nós mesmos? E muito mais, porque somente os movimentos felicitatórios do nosso semelhante nos farão felizes. Esse é um efeito decorrente de outra lei, a lei da ação e da reação, o lei do karma, tão incompreendido. Muitos acham que a compreensão espírita do karma é a mesma do budismo. Assim não o é. Para nós, a lei do karma, a lei da ação e da reação, ela é corolário da lei de amor e de justiça, portanto, uma lei educativa. E a lei divina, como vamos encontrar no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a lei natural é a lei de Deus, e os Espíritos respondem dizendo que sim, a lei natural é a lei de Deus, única para a felicidade do homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E a primeira reflexão que nos vem é que a lei divina é para a nossa felicidade. A nossa incompreensão nos mostra e nos tem demonstrado com a teologia clássica de todos os tempos que Deus é um ser que castiga, que pune, e que a lei divina é essencialmente punitiva, que nos manda para o inferno ou que nos devolve todo o mal que fizemos. E aí nós vamos encontrar na compreensão da lei de amor, de justiça e de caridade, a lei de misericórdia, Deus já sempre aplica com amor. A base da justiça divina é o amor. Então, nós é que detonamos os efeitos da lei. Quando nós agimos prejudicando alguém, esse prejuízo, esse sofrimento volta para nós. Porque nós agredimos a lei de amor, a lei de justiça. No entanto, quando fazemos o bem e a alguém felicitarmos, esta energia felicitadora que o alcança, ela volta para mim. Então, a lei divina é para nossa felicidade, somente para isso. As nossas escolhas equivocadas é que nos fazem cair na parte educativa do sofrimento. As duas grandes mestras da nossa alma é o amor e a dor. Quando uma está presente, a outra se ausenta. Quando uma se ausenta, a outra está presente.
amor e dor, mas não como punição, como efeito natural da grande lei de responsabilidade. Somos livres, é verdade, temos livre-arbítrio, mas somos responsáveis pelos efeitos das nossas ações, as consequências das nossas ações. Por isso que amar é estar comprometido com a felicidade do outro. Eu lembro-me que uma vez no curso de preparação de voluntários da APAC, uma associação que cuida da recuperação de presos, nós estávamos numa roda de conversa em preparação a voluntários e o tema daquela aula seria o amor e a felicidade. A felicidade daquele que se torna voluntário de uma causa. E aí abrimos a palavra às pessoas que nos dissessem o que as faziam felizes. E cada um deu o seu depoimento, isso já faz quase 20 anos, e eu nunca me esqueço de um companheiro que já era idoso, era um grande cristão aqui de Macapá, vinculado à Igreja Católica, a vários movimentos carismáticos e vários movimentos sociais. Ele já idoso, ele olhou para mim e disse: Doutor Felipe, veja aqui as minhas cãs. E ele pegou aqui no cabelo, ele era careca, tinha um pouquinho de cabelo aqui atrás, e o cabelo era branco, bem branquinho mesmo, prateado pelos anos. E aí ele disse: o senhor está vendo as minhas cãs? E eu não sabia o que significava cãs. Ele percebeu e disse: cãs são cabelos brancos. É o resultado do tempo, da experiência. E eu aprendi nos anos todos, doutor, é que quando eu me casei com um propósito. Não foi um propósito de ser feliz com a minha esposa. Foi um propósito comigo mesmo de fazê-la feliz. E durante a minha vida inteira eu a fiz feliz. Minha esposa era uma mulher notável, mas muito difícil de personalidade, de caráter. No entanto, eu a amei e tudo fiz por ela. Veja que os anos passou, ela se tornou uma pessoa doce, afável, o nosso casamento é muito feliz e eu encontrei a felicidade em fazê-la feliz. E eu nunca me esqueci dessa lição, porque é da lei que quando felicitamos, nós colhemos a felicidade. Um espírito amigo certa vez disse que nós, cristãos, nem deveríamos esperar a paga, os céus, a felicidade como pagamento divino pelo bem feito. Não. Este Espírito nos dizia que o efeito de fazermos o bem, a felicidade, a satisfação interior de fazermos o bem, quando o efetivamente fazemos, já é a paga natural. Deus não tem que nos presentear com mais nada, nem com os céus, porque nós já temos a plenitude da felicidade na consciência. E a felicidade, a paz de consciência, ela deflui da efetiva ação no bem e no cumprimento do dever. Quem cumpre o dever, quem pratica o bem, essencialmente já está construindo a sua felicidade. Porque a felicidade, ela é uma conquista, amigos. Uma bela conquista de belas ações. E outro aspecto da lei de amor é que o amor alimenta a nossa alma. E nós afirmamos isso com base em André Luiz, no livro Nosso Lar, no capítulo 18. André Luiz leciona, num diálogo fenomenal, salvo engano com Lísias, que na colônia Nosso Lar, eles essencialmente abastecem de energia os seus perispíritos. Para que o espírito esteja ativo, o seu perispírito tem que estar nutrido. E a nutrição do nosso lar é diferente da terra. Aqui nós precisamos de carboidrato para gerar energia corporal. Lá não, a energia perispiritual, depois de muitos anos estabelecida pelo governador, foi substituir a alimentação grosseira por alimentação essencialmente energética. Lá eles extraem energia de várias formas. A primeira delas é pela respiração e absorção
de recursos da atmosfera. A segunda é a magnetização das águas, que é feita pelos ministros da União Divina, que magnetizam a água a ser consumida, a água captada no Rio Azul, lá nos bosques das águas, e estes ministros magnetizam a água, transformando-a em fluidos positivos e energéticos, a serem consumidos por todos os da colônia, especialmente pelos doentes. Nós vamos encontrar André Luiz quando estava na enfermaria, logo que foi resgatado do umbral, ele tomava um caldo reconfortante, que era uma sopa rala, né? Mas essencialmente energética. E essa sopa, naturalmente, que eram fluidos condensados, sucos especiais extraídos de frutas, apenas para os trabalhadores do nosso lar que têm as funções, vamos dizer assim, mais materiais da produção de alimentos para a colônia, os sirineus da caridade que descem aos umbrais e precisam de muitas energias para socorrer os espíritos que estão lá. A maioria, entretanto, dos lidadores e dos cidadãos de nosso lar consomem a energia da água magnetizada pelos ministros da União Divina e também a água é submetida aos raios solares, que com seu magnetismo também contribui com a fluidificação dessas águas. Mas Lísia diz que durante a noite os jovens vão aos campos de músicas e lá confraternizam entre si, reabastecendo uns aos outros pela troca energética. E aí ele conclui que o amor, a convivência fraternal, que Kardec já dizia, a cordialidade que imprime a harmonia, que imprime a simpatia, a amizade e a unidade de pensamentos nas reuniões mediúnicas e nas reuniões espíritas em geral, a cordialidade é que faz a afinidade. E a afinidade nasce das identidades de propósitos, de sentimentos e de gostos. Ora, aqueles que se reúnem para fazer o bem vão criando afinidade. E ao criarem afinidade, vão se alimentando entre si, na terra e, sobretudo, no mundo espiritual. Então, assim como o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também precisa. Nós somos vitalizados psiquicamente por amor. Primeiro, o amor divino. Segundo, o amor carreado por Jesus, por todos nós. O amor dos nossos benfeitores que nos sustentam, que nos orientam, que nos auxiliam. Mas essa troca energética entre os seres. Então, a nossa alma, o nosso ser, nós essencialmente nos alimentamos de amor. Por isso que quanto mais doamos, mais recebemos. E aí vem a lei, a grande lei desvendada por Jesus. Certa feita, os doutores da lei se aproximaram dele para fazer uma pegadinha, a fim de que ele afrontasse a compreensão da lei, já que para os judeus todas as leis tinham o mesmo peso, tinham o mesmo valor, o decálogo, os 10 mandamentos. E então eles se aproximaram de Jesus sorrateiramente e fizeram a grande proposta para o tentar e fazer com que a ira dos judeus se abatesse sobre ele. E perguntaram então, Jesus, qual o maior mandamento? Qual o grande mandamento da lei? Jesus olhou, lendo as suas almas, percebendo que aquilo era uma armadilha, aproveitou a oportunidade para educá-los e nos educar para a eternidade. Disse o mestre, a primeira grande lei. A primeira grande lei é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu coração. Amarás o teu Deus. Eis o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este, que equivale, portanto, a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aí vem a dedução de toda a nossa necessidade de nos alimentarmos deste amor. Amar a Deus, esse é o grande desafio. Mas como amar a um ser que não conhecemos? Apesar de, no Livro dos Espíritos,
e na Gênesis já estarem ali elencados os atributos da divindade, os benfeitores espirituais orientaram a Kardec que na essência divina nós não temos capacidade de penetrar, porque nos falta um sentido. Nos falta um sentido na nossa alma ainda não desenvolvida, incompleta, portanto. Esse sentido é o sentido do amor, da plenitude do amor. Como amar um ser que nós não vemos e não compreendemos? Um ser que sempre existiu e sempre existirá, que tem tamanho poder, que criou o universo e criou miríades de seres inteligentes da criação? Como amar um ser tão transcendente? E Jesus lecionou que este amor a Deus, este primeiro mandamento, equivale ao segundo. É a mesma coisa. É o amor ao próximo. E amar o próximo está comprometido com a sua felicidade. Lembrem. Mas qual a medida? A medida de amar o próximo é preciso amar a si mesmo. Amando a si mesmo, estabelecendo para si o alto amor, você terá a capacidade de amar o semelhante. Mas como que é isso? A gente sempre acha assim, eu me amo, então vou me dar o melhor carro. Eu me amo, então vou me doar uma grande viagem para a Europa. Eu me amo e por me amar e gostar de mim, eu vou estabelecer o melhor cirurgião plástico para melhorar a minha aparência porque eu me amo. Em verdade, amigos, esse amor é um amor ainda egóico, um amor ainda apequenado, porque o grande amor a si mesmo é estabelecer harmonia, primeiro consigo, estabelecer amor para consigo, estabelecer o que os psicólogos chamam de uma autoimagem positiva, né? Gostar de si mesmo. Mas não é gostar do corpo físico, é estabelecer uma alta imagem positiva de si mesmo. E aí você vai, ao se amar, você vai querer estabelecer aquilo que é melhor para você, né? Nós partimos do auto-amor por essa autoestima que os psicólogos falam que é muito importante para a saúde emocional. Autoestima. Autoestima é a capacidade de você perceber coisas boas em você. É a visão que você tem de si mesmo. Se essa visão é positiva, ela transbordará para o semelhante. E veja que o auto-amor está ligado ao amor ao semelhante, porque se eu amo o semelhante e o felicito, ao felicitá-lo na ação generosa, que nós conhecemos como caridade, caridade material, mas sobretudo caridade moral, como entendia Jesus, lembrem, né? Quando estabelecemos esse amor e tudo fizemos pelo bem do nosso semelhante, este bem que fizermos volta para nós. A felicidade que nós fizermos a ele volta para nós e nos felicita. Veja como está tudo imbricado. Ao fazermos o bem e felicitarmos os outros, nós estaremos nos felicitando. E nos felicitando e felicitando ao próximo, que é filho de Deus igual nós vamos estar amando a Deus. Daí porque é o grande mandamento, que é um único, dividido didaticamente em dois, mas é o único, né? E aí nós vamos nessa ação generosa, porque amar se aprende amando efetivamente, né? Nós vamos chegar ao amor maduro. Sim, amigos, não tem um caminho para desenvolver o amor senão praticá-lo. E o amor maduro, ele vai se aprimorando e chegando ao ponto de amar o outro apesar dos seus defeitos, apesar da diferença. É verdade, amar os iguais a nós, os nossos familiares, os nossos amores que já conquistamos desde vidas passadas é muito fácil. O grande desafio é aprender a amar os outros apesar dos seus defeitos, apesar da diferença. Amar o diferente é outro patamar do desenvolvimento desta faculdade. Não é que nós vamos concordar com seus equívocos, concordar
com as suas excentricidades. Nós podemos até não concordar, podemos até discordar. No entanto, nós damos o direito a ele, nós respeitamos o seu dever de assim sê-lo, de estar inferior, como somos nós também inferiores. Nós temos algumas conquistas, é verdade, mas nós temos defeitos também. Só quem não tem defeito é aquele que já percorreu o caminho, o Cristo. E é nosso guia e modelo, porque conhece o caminho, já transitou no caminho evolutivo e pode nos guiar. E é modelo porque a sua conduta é a inspiração para nós, nos modelarmos com ele. Não é? Então, quando nós encontramos alguém muito diferente de nós e muito difícil de convivência, nós vamos estabelecendo uma compreensão do momento evolutivo que ele está e de sabermos que ele tem o potencial de crescer espiritualmente. E ao crescer pode até nos ultrapassar em evolução, tanto amorosa quanto intelectual. Então, nós não somos maiores que ninguém, nem melhores. Nós estamos no mesmo patamar, às vezes com um pouquinho na frente, às vezes com um pouquinho atrás, de evolução. Porém, todos nós somos filhos de Deus. Vamos evoluir, vamos chegar à perfeição. E a lei de solidariedade fará com que esta caminhada seja uns sustentando os outros no caminho. E outro patamar ainda acima de amar os diferentes e os excêntricos, não é? E os difíceis, é a medida máxima do amor. É justamente aquela parte que Jesus nos recomenda, uma das mais aparentemente difíceis, que é amar o não amigo, amar o inimigo. Como amar alguém que nos pode trair, nos fazer o mal? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo tem a fórmula. Ele diz que nós não devemos dar ao amigo e ao inimigo o mesmo espaço no coração, porque a amizade pressupõe confiança, pressupõe auxílio mútuo. E como nós vamos dar o mesmo local no coração a uma pessoa que sabemos que pode nos trair ou pode nos maltratar? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dar o caminho. Amar o inimigo é orar por ele, é não opor obstáculo à reconciliação, é não se alegrar quando o mal lhe alcança, é se alegrar quando um bem lhe alcança, é orar por ele. Sobretudo este último. Quando nós temos alguém antipático a nós ou alguém que nós ainda não conseguimos perdoar, porque há vários níveis de perdão, né? A mágoa máxima é quando a pessoa foi magoada e queira se vingar. Então o ódio está aí com toda a sua força. No entanto, há outras gradações. Há aquelas pessoas que, querendo perdoar, não conseguem, sabem que precisam e não conseguem. E há outras pessoas não, que perdoam de maneira mais fácil. E mais ainda, prosseguindo, há pessoas que nem precisam perdoar porque não se magoam. Essas são mais raras. Mas queremos nos deter, nós que já conhecemos a luz da doutrina espírita, que ainda podemos nos magoar. E assim é verdade, amigos. Não devemos negar que nos magoamos. Estamos irritados, estamos com raiva. Não, isso faz parte do nosso processo evolutivo. O que os espíritos nos aconselham é que não devemos guardar mágoa, ficar remoendo ódio. Então, quando eu quero perdoar, mas não consigo, basta eu orar por aquele que estou encrencado. E quanto mais eu oro, mais luz eu jogo sobre ele. E esta luz volta para mim, dissolvendo a mágoa. Então, é uma ação pedagógica. Muita gente diz, oh meu Deus, tira de mim este ódio do coração. Não é função divina. A função é pessoal. Nós que temos que estabelecer o perdão. Temos que aprender. E uma boa didática é orar por aqueles que ainda temos mágoas. E orando, estas mágoas vão se dissipando. Então, o grande passo, o passo final e educativo, autoeducativo, é aprender a amar o diferente e amar até aqueles que nos odeiam, que nos fazem mal.
sem precisar andar de braços dados com eles, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é o retrato da lei divina nos tempos atuais. É o Evangelho, toda a doutrina espírita é a dedução do Evangelho na vivência prática. E vamos chegando a uma reflexão, já caminhando para o final da nossa fala, é que o amor também pode ser compreendido numa equação matemática. É verdade. O amor, quanto mais se divide, mais se multiplica. O amor, tanto quanto a inteligência, são fontes inesgotáveis. Quanto mais você adquire conhecimento, mais a sua mente e o seu cérebro se expandem ilimitadamente. O amor, então, é em grau maior. Quanto mais a gente ama, mais ele se multiplica. Quanto mais a gente dá, quanto mais a gente divide, quanto mais a gente espalha, mais ele se multiplica. Por isso que nós chegamos à dedução que amar se aprende amando. Então, amigos, que Jesus, o grande amor entre nós, o amor divino, enviado em pessoa para nos ensinar, para cuidar de nós, o amor dele nestas épocas difíceis que estamos vivendo, este choque que o planeta Terra está passando, nos fortaleçamos nesses sentimentos. O sentimento do amor, dá a esperança, dá o alimento para a nossa alma, nos fortalece para os embates, nos fortalece para os desafios. Então, lembremos-nos da frase maior de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que Jesus seja conosco, hoje e sempre, amigos queridos.